Coisas que eu deixei de fazer depois que eu virei Miss Brasil. A começar, gente, eu não sei se vocês sabem, a galera aqui do YouTube, que talvez seja nova, mas quem veio do Instagram tem que entender um pouquinho essa história. Em 2022, eu fui eleita Miss Brasil Supranational e eu representei o Brasil lá na Polônia. Foi uma coisa surreal de incrível, mas a minha jornada no mundo Miss começou, nossa, muito antes disso. Começou em 2017, quando eu tinha 16 anos, e eu era uma adolescente, assim, muito retraída, meio problemática, assim, mais moleque do que uma dama naquela época, né? E eu e o meu pai, nós temos uma amizade, assim, sensacional. E ele viu um banner na nossa cidade, que era Cascavel, que era assim, Miss Teenager Cascavel, últimas vagas e tudo. E ele falou assim pra mim, eu aposto R$50 que você jamais conseguiria subir num palco e fazer isso. Eu falei, pois me deu R$50. E aí eu fui lá com ele, fiz a inscrição do concurso, e aí eu acabei ganhando a aposta, né? Mas aí participei do meu primeiro concurso, que foi o Miss Teen. E aí no dia que eu fui participar, eu quase tive um troço, porque eu tava muito ansiosa, querendo ou não, era um teatro com 400 e poucas pessoas, era muita gente, e eu precisava encarar esse medo, né? Só que quando eu subi no palco e eu vi aquela galera, eu vi aquela energia, eu acabei indo de arrasta com paixão, assim, eu fui completamente, como é que se chama? Arrebatada pela paixão de estar na passarela, de estar ali com as pessoas. Eu achei que fosse me travar, mas na verdade, sei lá, desenvolveu ainda mais um sonho que já era muito antigo pra mim, que era, no caso, o sonho de ser modelo. Só que naquela época eu não era modelo, então era um pedacinho, né? Um sabor modelo. E aí eu participei, comecei a gostar muito dos concursos de beleza. Não ganhei, claro, o concurso. Aí participei em 2017, 2018, 2019. Não ganhei nenhum dos três. E aí em 2019 teve a pandemia. Me formei no ensino médio, já veio a pandemia, fiquei aquele tempão parado. Aí 2020, final de 2020, entrou um concurso chamado Miss Paraná. Miss Paraná Supranational. E aí me convidaram pra participar desse concurso. E eu falei, já que eu já perdi todos os concursos municipais, eu falei, vou lá pra saber como é que é. E aí eu fui, e nesse concurso do Miss Paraná eu acabei ganhando o concurso. 3 meses depois fui pra Balneário Camboriú, pro Miss Brasil, que pra mim já era demais. Pra mim só estar participando já era incrível. Fui sem muita coisa, sem estrutura, sem saber direito o que eu tava fazendo. Mas acabei ganhando o concurso também. E aí um mês depois eu já estava na Polônia representando o Brasil no Miss Supranational. Foi uma loucura. Mas isso pra contextualizar vocês. Foi uma loucura, foi maravilhoso. Tinham 70 mulheres no Miss Internacional. E das 70 eu fiquei em 16ª colocação. Foi muito bacana pra alguém que nunca tinha viajado pra fora do país. Foi bem legal. E aí, por que eu tava falando pra vocês sobre coisas que eu deixei de fazer depois que eu virei Miss? Porque quando eu virei Miss, eu precisei seguir algumas séries de regras que me colocavam ali na época. Não só por conta do título, mas porque eu tava representando alguma coisa maior que eu. Então, basicamente, o que as pessoas falam quando você se torna Miss é tipo assim, você tá representando uma cidade, você tá representando um estado, você vai conversar com pessoas importantes. Então você tem que ter uma imagem muito interessante, muito mais bem construída. Aí, quando você tem essa responsabilidade, você tem que deixar de fazer algumas coisas. A primeira delas foi parar de postar completamente sobre as músicas que eu ouvia, tipo rock, tipo rap, que eu ouvia bastante. E parar de postar coisas informais demais. Sabe aqueles videozinhos bobinhos que você grava com amigos e tudo? Por quê? Porque você tá carregando um título, então eu parei um pouco de ser tão informal na minha rede social. Pra contextualizar vocês sobre, tipo, o que tinha de tão importante nessas músicas, eu vou deixar um print aqui do meu Spotify, só pra vocês entenderem mais ou menos o grau da coisa. Pois é, eu sou muito fã de heavy metal, amo de paixão heavy metal, rap, e principalmente funk. Tinha muitos funks. Naquela época eu gostava muito de ir pra balada e tudo. Então eu não podia postar funk de jeito nenhum. Até porque é uma coisa muito informal e tem muito conteúdo de baixo escalão. Então pra uma Miss que representa alguma coisa, postar vídeos com funk, dançando funk, é assim a pior coisa maior erro que você pode cometer na sua vida, porque meio que, sei lá, causa uma má impressão nas pessoas sobre você. Então, nesse período de reinado que dura um ano, você não pode ficar postando nem bebidas alcoólicas, nem músicas de baixo escalão, ou músicas que compactuam com ódio ou algo do tipo heavy metal, que tem umas letras bem pesadas, ou funks que são coisas de baixo calão e tudo. Mas, além disso, tinham outras circunstâncias que eram um pouquinho mais
mais complexas. Além de não postar músicas, de não postar em festas, de não postar bebidas e tudo, a gente tinha que cuidar muito com as curtidas e comentários, e principalmente sobre posicionamentos políticos. Bem nessa época, começou aquela questão de direita e esquerda, então posicionamento político, likes em posts extremistas, comentários arrumando confusão, então tudo isso a gente tinha que evitar muito, pra não pegar nenhum tipo de lado para o título. Porque quando você vira Miss, você não é a pessoa, tipo, não era a Giovana ali. Era a Miss Paraná, a Miss Brasil. Então, tudo que eu fosse fazer, se desse alguma coisa errada, não seria a Giovana que fez. Seria a Miss Brasil, então por isso que a gente tinha que cuidar. Mas a coisa mais pesada que me acometeu foi o meu relacionamento. Que quando eu virei Miss, eu meio que tive que parar de fingir que o meu relacionamento existia. Eu tinha que ser solteira. Não porque a Miss tem que ser solteira de fato, mas porque no nosso mundo profissional, estar em um relacionamento, basicamente, é estar amarrada a um tipo de situação. Eu acho que eles têm preocupação, eu acho, de ter um relacionamento tóxico, ou sei lá, do namorado mandar muito na Miss. Então eles evitam muito que as meninas tenham relacionamentos. Então quando eu me elegi Miss Brasil, eu tava namorando, tinha um relacionamento longo e tudo, conversei com o meu namorado da época e expliquei pra ele o contexto, ele super entendeu e eu meio que tive que apagar todas as nossas coisas e fingir que eu não tinha um relacionamento naquele período. Hoje, Giovana, hoje, 2026, com a minha cabeça que eu tenho hoje, não era necessário, eu só tinha que ser mais bem posicionada. Mas naquela época, aos 19 anos, eu realmente achava que tudo que as pessoas me falavam eu tinha que aceitar, que eu tinha que... Tudo bem, sim, é isso, porque as pessoas sabiam mais do que eu. Hoje em dia eu já me posicionaria de uma forma completamente diferente. Mas a última coisa que eu acho que mais me impactou... Hoje eu uso isso como uma coisa positiva, na época eu também usei como uma coisa positiva, mas eu passei por uma crise existencial muito grande nessa época por conta disso. Que foi a mudança no meu visual. Eu comecei a me vestir muito mais formal do que eu me vestia. Eu era praticamente um moleque naquela época, né? Então eu vestia muitas roupas malucas, muitas roupas mais ou menos assim, do jeito que eu tô me vestindo. Só que um pouco mais ligado pro rap, uma coisa um pouco mais streetwear. Então não era tão formal. E para um concurso de beleza, isso é completamente inadmissível. Então você tem que usar roupas mais formais, usar vestidos, ser mais delicada, ser mais feminina. Então, me pegou bastante essa época. E quando eu voltei da Polônia, eu tive uma mega crise existencial porque eu não me sentia mais eu mesma. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiz tudo errado, porque eu não me sinto eu mesma, porque eu mudei meu guarda-roupa, eu mudei minha personalidade, eu não sou mais eu. Passou, e hoje eu uso isso mais como um estilo a mais. Então, sempre quando eu ativo o modo Giovana Reis influenciadora, Giovana Reis empresária, ou quando eu tenho compromissos como Miss Brasil, eu me visto de uma forma mais formal, terno, roupas muito mais formais, vestidos longos e tudo. E quando eu tô mais eu sou uma pessoa bem mais informal e me dou uma permitida aí de me vestir um pouco mais, mais casual, eu diria. Então eu acho que foi isso. Essas foram as coisas mais marcantes que eu tive que parar de fazer depois que eu virei Miss. Fora aquelas coisas básicas, né? Que é me alimentar direito, começar na academia, esse tipo de coisa. Mas fora isso, foram as coisas mais marcantes na minha vida. Hoje, em 2026, eu já não tô nem aí mais pra esse universo de Miss, apesar de ainda ser Miss Brasil Supranational 2022. Mas hoje o meu universo é completamente diferente, que é o universo da moda, onde eu tenho total liberdade pra expressar quem eu quiser ser. E é engraçado porque eu, no começo, não fazia a menor ideia, né, sobre o mundo Miss, não fazia a menor ideia sobre o mundo da moda. E por isso, naquela época, eu sentia, tipo, sei lá, uma grande vontade de que alguém tivesse me explicando sobre as coisas, sabe? Tipo, de ter um passo a passo, de alguém falar como é que funcionava, porque foi bem difícil essa transição. Mas hoje eu me dedico exclusivamente a isso. Então, tanto no meu Instagram quanto no meu TikTok, eu sempre trago esses tipos de conteúdo de como começar a ser modelo, quais são os passo a passos, até para as pessoas não caírem nesses golpes e tudo. E aí, ano passado, eu fiz, assim, uma das maiores coisas da minha vida, que eu tava, tipo assim, 2 anos planejando isso, que foi o meu treinamento chamado Modelando Oportunidades. Ele basicamente ensina o passo a passo de como você se tornar modelo em 90 dias. Tipo, um passo a passo muito infalível. Sabe infalível mesmo? Inclusive, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre esse meu treinamento, tem um link aqui na descrição, você pode ir lá dar uma olhadinha e entender um pouquinho mais sobre. E, gente,
basicamente é isso. Eu espero que vocês gostem. Aqui no canal a gente vai sempre conversar sobre milhares de assuntos pra vocês entenderem como foi esses processos pra mim. Claro que a gente vai falar sobre N questões, porque eu sou uma pessoa bem multifacetada, eu tô falando sobre tudo e eu faço milhares de coisas diferentes. Então vai ter muitos temas por aqui. E se você gostou, me segue.